Saudações cordiais consoante fuso horário. Estamos aqui no nosso momento de entrevista com a doutora Florentina, médica veterinária, formada na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade José Eduardo dos Santos. Boa tarde, doutora Florentina. Boa tarde, muito obrigada. Como é que a doutora está? Estou bem, graças a Deus. Você lado? Também estou bem, graças a Deus. Para começarmos, a doutora vai nos contar um pouco da sua experiência na área da medicina veterinária. Muito obrigada. Florentina Chimba Malissai é meu nome. Sou médica há 3 anos. Fui formada pela Faculdade de Medicina Veterinária do Ambo. Como médica veterinária, a experiência tem sido boa, geralmente, e poucas vezes nem tanto, quando não conseguimos alcançar os nossos objetivos ou não conseguimos alcançar os nossos objetivos ou obter os resultados preconizados. Mas, de forma geral, como médica veterinária, as experiências têm sido boas, tanto a nível do campo quanto a nível do consultório. No dia a dia do consultório, quais são os casos mais frequentes que recebem cá no consultório FM? Nos dias mais comuns, geralmente recebemos muito consultas de rotina, desparasitações e alguns problemas relacionados com uma das doenças que muito acomete os pequenos animais, ou os animais de companhia, especificamente os cães, que é a parvovirose. Quais são os erros mais comuns que os donos dos animais têm cometido? Os erros comuns dos proprietários têm baseado-se na ignorância de seguir o calendário de desparasitações ou vacinações e ignorar também, muitas das vezes, sinais ou sintomas de determinadas doenças que acabam sendo muito letais. Existem alguns comportamentos que parecem ser cuidados, mas na verdade estão a prejudicar os animais? Sim, existem muitos, de fato. Bom, muitos proprietários adotam certos padrões alimentares que acabam dificultando aquela que é a absorção, ou adotam padrões alimentares que não cumprem com aquelas que são as exigências nutricionais que o animal precisa. Alguns criadores baseiam-se muito no tipo de alimentação, por exemplo, o farelo ou simplesmente alimentação caseira. O farelo é um alimento que não contém na sua constituição vitaminas ou nutrientes que o animal precisa para suprir a algumas necessidades no seu organismo. Então, falham muito nesta questão, na alimentação e muitas das vezes também naquele que é o ambiente em que o animal acaba estando ou sendo exposto. Muitos julgam que é comum ou é normal que o animal esteja num ambiente totalmente aberto ou um ambiente em que ele esteja em contato direto com crianças. É sempre bom delimitar, em alguns casos, um espaço dos animais e das crianças, para evitar também a transmissão de algumas zoonoses ou muitas das vezes outras doenças que podem acometer as crianças e que podem surgir por meio dos animais. A automedicação é comum? E quais são os riscos reais para os animais? A automedicação é comum, sim. Existem muitos proprietários ilusionistas, okay, e que muitas das vezes tendem a assumir o nosso papel.
Tal como acontece nos humanos, a automedicação é comum também acontecer nos animais e muitas das vezes acaba danificando aquele que é o sistema imunológico dos próprios animais. Porque a automedicação é aquela que não combate diretamente o agente etiológico, pode torná-lo ainda mais resistente e quando pode tornar o agente etiológico muito resistente e quando a doença tiver que chegar na fase terminal, é quando o proprietário ou os proprietários vão até a um centro ou consultório, um centro médico veterinário ou um consultório já na fase terminal da doença, porque foram ignorando, às vezes um vômito, podem cortar, podem usar um antiemético qualquer, cortam vômito, para eles é normal, é apenas um vômito. Mas um vômito pode ser sinal de uma doença, se calhar uma doença altamente letal ou contagiosa. E se no quintal tiver muitos animais e que parecerem da mesma doença ou padecerem da mesma doença, como por exemplo a parvovirose, então a probabilidade de todos aqueles estarem infectados ou contagiados será maior. Então, quais são os cuidados básicos que qualquer dono deve garantir para o seu animal? Bom, um dos primeiros cuidados básicos é mesmo seguir o calendário de desparasitações. Todo um proprietário deve saber que um animal é como se fosse membro da família e deve ser cuidado da mesma forma que qualquer membro da família é cuidado. Porque conviver com os nossos animais ou decidirmos estar com um animal em casa, para além de ser uma grande responsabilidade, é um ato de amor. Então, deve acompanhar o calendário de vacinações, calendário de desparasitações e, consequentemente, os banhos, que devem ser feitos de forma faseada no intervalo de 15 a alguns meses, de 15 dias ou de 2 em 2 meses, em função também do ambiente em que o animal estiver e dos cuidados que vai receber de forma contínua do seu proprietário. Doutora, com que frequência os animais devem ir ao veterinário? Bom, os animais devem ir ao veterinário todas as vezes quantas forem possíveis. Okay. E sim, todas as vezes quantas forem possíveis e também em função do protocolo de desparasitação, vacinações e também para fazer algumas consultas de rotina. Porque se o proprietário vai para o consultório, então logo o animal adquire os seus 21 dias de nascimento ou depois de um mês, o consultório passa um calendário, porque ele tem que fazer a primeira vacina, passa um calendário com a data da próxima vacinação, passa um calendário com a data da próxima desparasitação e é sempre bom cumprir com estas datas. Muitos são os proprietários que acabam negligenciando o calendário de desparasitações e de vacinas. Certo. E acabam se esquecendo que quando não se cumpre, os medicamentos têm um período de carência, têm um período de ação no organismo. Ele desparasitou uma única vez, então pensa que aqueles parasitas serão eliminados na sua totalidade, já não precisa voltar. E quando ele tiver que voltar, no caso de alguns que muitas das vezes surgem no consultório para fazer desparasitações externas, no caso do animal estar infestado por carraças ou pulgas, ele vai ao consultório uma única vez. Mas nós usamos um calendário de 3 em 3 meses, ou ainda podemos reduzir o tempo de 15 em 15 dias em função da carga parasitária, porque não será apenas uma única vez que os parasitas todos serão eliminados, mas muitos proprietários julgam serem apenas uma única vez que os parasitas todos serão eliminados. Mas não é o que acontece. Se seguirem ou se cumprirem com aquelas que são as datas estabelecidas pelo consultório, faz-se um controle integrado e os parasitas são eliminados. E se continuamos com aquele controle do calendário, talvez os parasitas nem mais apareçam, se nós cumprirmos com o calendário de desparasitação e vacinações. No caso da parvovirose, que é uma doença que muito acomete os
pequenos animais, especificamente os cães, tem a primeira dose, que chamamos de primodose, que geralmente o animal tem que apanhar aos 21 dias. Depois de um mês ou depois de 21 dias, tem que apanhar a dose de reforço. Se não apanhar, se o proprietário não cumprir com este período de tempo, em função das condições em que o animal estiver a viver, isso se no ambiente em que ele está tiver históricos de parvovirose, se o sistema imunológico do animal não for forte o suficiente, ele pode apanhar a doença. Se não for vacinado novamente da segunda dose da vacina que nós chamamos de tetradog, para reforço, para reforçar o sistema imunológico, para que o sistema imunológico fique ainda mais forte e o previna daquela doença. Quer dizer que se o dono chegar apenas uma única vez ao consultório, não significa dizer que o animal não está propenso a apanhar aquela doença. O sistema dele imunológico não está totalmente fortificado. Então precisa cumprir com um calendário de vacinações para garantir o fortalecimento do sistema imunológico e assim prevenir o animal de muitas doenças infecto-contagiosas ou mesmo altamente letais e virais. Sim. Sobre a alimentação dos animais, o que deve ser evitado e o que é essencial para o animal? Bom, deve ser evitado, devem ser evitadas todas aquelas alimentações que não suprem com as carências nutricionais e vitamínicas que o animal precisa para crescer, para desenvolver-se e para realizar as suas funções vitais. Não podemos dizer que os animais devem alimentar-se simplesmente de rações, porque em função da nossa vida atual, nem sempre o proprietário terá condições para adquirir ração, mas a ração acaba suprindo algumas carências que a alimentação caseira não supre, porque muitas das vezes a alimentação caseira é aquela que nós aproveitamos todas as vitaminas, todos os nutrientes, todos os componentes nutricionais que a alimentação tem e o resto damos ao nosso animal. Depois queremos dizer que o cão está magro, o cão não engorda, é porque todo aquele conteúdo que podia ser absorvido pelo organismo do animal, que podia suprir as carências dele nutricionais, nós usamos para nós. E o cão apenas fica com as sobras. Então esse tipo de alimento não acaba suprindo as carências nutricionais e vitamínicas que o animal precisa. Daí que é necessário balancear ou intercalar um pouquinho de ração, um pouquinho da alimentação que estiver em casa, e muitos proprietários usam até o peixe sardinha, que é um peixe muito rico em proteínas, e é muito aconselhável. Ao invés de dar os restos alimentares, pode-se usar o peixe sardinha com um pouquinho de fubá, intercalando também um pouco com a ração. Os proprietários só não devem concentrar-se num único tipo de alimento. É importante também tentar balancear ou intercalar a alimentação para que o animal se adapte às condições em que ele estiver. Na ausência de um alimento, o outro pode suprir. E assim sucessivamente. Por acaso, lá em casa também os cães dão mesmo ração misturado com sardinha. Então, ok, é aconselhável mesmo para um animal. Sim, poderia ser separado, okay. A ração, se o cão tiver que se alimentar 2 vezes ao dia, no primeiro momento da alimentação, podia ser a ração, e no segundo momento podia ser a sardinha com mais alguma coisa para poder fazer a mistura. Mas também fazendo a mistura da ração e da sardinha também não prejudica o animal? Não. Obrigada. O banho e a higiene e a desparasitação, o que é essencial na vida de um animal? Bom, todos são componentes fundamentais que concorrem para o bem-estar animal, mas de forma cronológica, e se tivermos que ir
De forma cronológica, em função da idade do animal, partimos primeiramente pela desparasitação. A desparasitação é um dos pontos cruciais, porque muitas das vezes muitos proprietários e sem uma ajuda por nossa parte, acabam cometendo grandes erros, porque eles às vezes simplesmente chegam até ao consultório ou a um centro veterinário e dizem: quero vacinar o meu animal. Suponhamos que ele tenha um mês, é o tempo certo para fazer a vacinação. Sim. Antes da vacinação, é sempre bom fazer a desparasitação, porque o animal pode ter alguns parasitas gastrointestinais que podem interferir na absorção ou na função que aquela vacina vai exercer no seu organismo. Então, como forma preventiva e para não acometer de forma negativa o organismo do animal, é sempre bom fazer uma desparasitação. Temos muitos desparasitantes internos em forma de xarope para os nossos animais ou para os nossos filhotes. Então, primeiro passe pela desparasitação e depois a vacinação. Faz a desparasitação, a vacinação e em função, com certeza cumprindo com a calendarização da desparasitação e da vacinação e, consequentemente, o banho. O banho não pode ser dado de forma precoce, porque também é necessário que tenha uma idade adequada para se efetuar o banho ao animal. E geralmente recomenda-se o banho ao animal de 3 meses em diante. Mas quanto ao banho, também não precisa exagerar. O banho não pode ser dado ao animal de forma exagerada para não eliminar as barreiras naturais que existem na pele do cão, que o protegem. Então, recomenda-se banhos aos nossos cãezinhos no intervalo de 15 em 15 dias, ou mesmo mensalmente uma vez, ou de 2 em 2 meses uma vez, em função do ambiente em que o animal estiver. Porque se ele já estiver num ambiente limpo, não é aquele animal sujo que está constantemente na lama. Então, se estiver já num ambiente confortável e favorável, elimina-se ainda mais reduz-se ainda mais a quantidade de banhos. Estamos mesmo aqui para aprender, por acaso. Eu pensava que o animal também tem que tomar banho todos os dias como ser humano, né? Não. Estamos mesmo aqui para aprender. Ok. Sim. Qual é a importância da vacinação na vida de um animal? Bom, a vacinação é de extrema importância porque previne o animal de muitas e muitas doenças e acaba fortalecendo o sistema imunológico. E como em medicina veterinária, para nós a profilaxia está em primeiro lugar, prevenir do que tratar, então a vacinação é de extrema importância, porque muitas são as doenças que, quando acometem os nossos animais, dificilmente é possível dar o devido tratamento. Doutora, quais são as doenças que podem ser evitadas com prevenção adequada? Bom, são várias e uma das doenças muito frequentes e que acaba constituindo uma zoonose é a raiva. Temos outras como a cinomose, a hepatite infecciosa canina, a cinomose, a parvovirose, a doença de Gana, giardia, dentre outras. Existem muitas doenças que, quando o proprietário segue o calendário de vacinação, acaba prevenindo o seu animal das mesmas. O que é que a maioria das pessoas só descobrem quando já é tarde? Nesse caso, as doenças que a doutora acabou de citar. Sim. Bom, dentre estas todas, uma das doenças muito frequentes que os proprietários só identificam quando já encontra-se num estágio avançado é a parvovirose, a famosa parvovirose. Porque os proprietários, se depararem-se com um vômito ligeiro, eles podem julgar que o animal ingeriu algum alimento que não o fez bem. Mas com o andar do tempo,
aquele vômito torna-se mais intenso, as secreções tornam-se muito, as secreções gastrointestinais, me refiro aos dejetos do animal, tornam-se fétidos. Então, o proprietário só age com mais rapidez quando ele deparar-se com um estado de desidratação muito elevado, porque o animal já vomitou muito, o animal já eliminou muitos dejetos, porque uma das sintomatologias da parvovirose ou os sintomas da parvovirose são vômito intenso, diarreia sanguinolenta e fétida e cialorreia. São sintomas muito frequentes dessa doença. Então, o proprietário, diante de um vômito, ele pensa ser normal. Diante de cialorreia, ele julga que o animal se calhar deve estar com uma sede ou que ignora. Então, os sintomas tornam-se mais intensos e quando a doença estiver no estado mais elevado ou mais avançado, aí é que o proprietário fica com aquela responsabilidade de levar o animal até um consultório. E pode ser muito tarde, porque muitas das vezes a recuperação da doença tem a ver com o sistema imunológico do animal. Daí que a prevenção acaba sendo um dos métodos mais eficazes, porque o tratamento da doença é sintomático em função daquilo que o animal estiver a apresentar, mas não é para combater o vírus diretamente, mas sim o tratamento baseia-se na sintomatologia que o animal estiver a apresentar, que muitas das vezes em função do sistema imunológico do animal, o animal pode recuperar. Quer dizer que aí o grau de recuperação depende muito do estado do animal, depende muito do sistema imunológico do animal. Tanto é que se estiver no estado muito avançado, há mais probabilidade de se perder o animal do que se recuperar o animal. Doutora, quando um animal chega já em estado crítico, o que normalmente aconteceu antes? Bom, negligência por parte do proprietário, porque a doença não surge do nada, a doença surge por fases. Existem aspectos cronológicos da doença, que tem um período de incubação, um período prodrômico, o período de estado e a evolução. Mas os sinais e sintomas da doença evidenciam-se muito no período de estado, depois do período prodrômico da doença. Então, até o animal chegar à fase da evolução, quer dizer que ele já manifestou os sinais e sintomas daquela doença. E muitas das vezes, os proprietários esperam mesmo que a doença evolua até chegar na fase de complicações. Complicações estas que muitas das vezes acabam desencadeando em óbitos e que eles culpam-se por não comparecerem a um consultório veterinário ou uma clínica veterinária com antecedência. Então, estes casos mesmos baseiam-se numa total negligência por parte dos proprietários. Muitas pessoas evitam o veterinário por custo. Qual é o verdadeiro custo de não tratar? O verdadeiro custo de não tratar é perder o animal. Aquele animal que nós o tínhamos como membro da família. E outro custo também é mesmo o custo com tratamento. Daí que a profilaxia para nós é a base de tudo. Prevenindo, gasta-se menos. Tratando, gasta-se o dobro ou o triplo daquilo que podias, se calhar, reservar para uma outra coisa. Sim. Sim, doutora. A doutora já viu casos que poderiam ser facilmente evitados? Sim, já. No caso mesmo no caso das doenças virais, podem ser evitadas seguindo o calendário normal de vacinação. Doutora, ter animais é amor ou simplesmente uma responsabilidade?
é amor e é responsabilidade, porque quem ama responsabiliza-se por aquilo que ele diz amar, e quem responsabiliza-se cuida como se fosse ele mesmo, porque devemos tratar os animais como se fossem nós mesmos. Então é amor, é responsabilidade, é um pacote de compromisso, tudo concorrendo para o bem-estar animal. Qual é a mensagem mais importante que todo dono precisa ouvir? Bom, proprietários, criadores de animais, cumpram com o calendário de desparasitação, vacinação, mantenham os vossos animais num ambiente confortável que faça com que eles desenvolvam as suas liberdades, desenvolvam as suas atividades de forma normal. O animal não pode estar num ambiente sujo. Existem animais que ficam em jaulas durante todo o dia, o animal fica lá com as suas próprias fezes. O animal não consegue desenvolver as suas atividades de forma normal. Então, proprietários, cuidem os animais como se estivessem a cuidar dos vossos filhos ou de vocês mesmos. Garantam que o espaço em que eles estiverem esteja livre de micro-organismos, esteja livre de umidade, esteja livre de qualquer agente que possa causar-lhes algum mal. Garantam que vossos animais tenham alimentações equilibradas, que possam suprir as carências nutricionais e vitamínicas do organismo deles. Enfim, garantam o bem-estar dos animais. Vão ao encontro do médico veterinário, ouçam o que o médico veterinário tem a dizer acerca dos cuidados básicos que devemos ter com os nossos cães, com aqueles que nos cuidam dia e noite, e cumpram. A palavra de ordem devia ser esta: cumprir simplesmente com aquilo que o médico veterinário tiver que dizer. Porque mais vale prevenir do que tratar. Essa parte aqui dizem mais vale prevenir do que remediar, né? Exatamente. Mas, tanto faz. Se pudesse mudar um comportamento dos tutores hoje, qual seria? Qual seria? Seria o que disse anteriormente, por acaso. Deixar que eles se tornem passivos quanto aos cuidados com seus animais. Isto eu mudaria. Que fossem mais rigorosos quanto ao calendário de vacinas e desparasitações dos seus animais. Que deixassem de negligenciar tudo aquilo que concorre para o bem-estar do seu animal. Isto eu mudaria com certeza. Que conselho a doutora deixa para quem quer cuidar melhor do seu animal? Bom, para quem quer cuidar bem do seu animal, vá a um centro, vá a um consultório veterinário, ouça o que o médico veterinário tem a dizer, cumpra com o calendário de desparasitação e vacinações, dê alimentação equilibrada ao seu animal, faça com que ele esteja num ambiente saudável e tudo aquilo que concorre para o bem-estar do seu animal. Lembrando que prevenir será sempre melhor que tratar. Encontrar esse serviço da doutora. Bom, os nossos serviços estão localizados na província do Ambo, na Cidade Alta, Casas Novas, em direção à Faculdade do Tuapandula. Quem quiser cuidar do seu animal, nós estamos aqui. Podemos também tratar dos animais ao domicílio. Tem sempre uma taxa adicional, né? Mas é bem baixa. Mas em todo caso, esta é a nossa localização. Foi mesmo um aprendizado para nós e não vamos cometer os erros que nós cometíamos antes com nossos animais. Muito obrigada, doutora Florentina. Eu é que agradeço muito pelo convite, agradeço muito por partilhar um pouco
e fui vivenciando com aqueles que querem cuidar ou que cuidam bem dos seus animais e todos aqueles que se calhar falham em algum ponto e que com certeza de hoje em diante podem suprir algumas carências ou algumas falhas. É sempre bom. Então, como medicina veterinária é uma arte, é a arte de aprender e ensinar constantemente. Então, o meu muito obrigada e sempre que possível for, gostaria de estar aqui novamente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas foi uma conversa incrível com a doutora Florentina. Quero agradecer muito a presença e a disponibilidade que a doutora nos deu para poder partilhar conosco a sua história e experiência na área da medicina veterinária. Muito obrigada, doutora Florentina. Uhum. Siga as nossas páginas